vamos dar continuidade ao conteúdo de operações com mercadorias e vamos falar então agora, essa noite, sobre os tributos. Então, como vocês sabem, os nossos tributos, né, a gente tem sobre as vendas e as compras, nós temos esses 4 tributos para a maioria das mercadorias, que é o ICMS, o IPI, o ISS e as contribuições PIS e COFINS, né? Então, são todos esses aí que vão incidir diretamente sobre as vendas. Então, quais são as diferenças? Eu gosto de colocar assim, um ao lado do outro, porque daí a gente consegue observar as diferenças entre eles, né? Então, observem que o ICMS ele vai incidir sobre a venda de mercadorias. O IPI vai incidir sobre a venda de produtos. O ISS sobre serviços. E as contribuições PIS e COFINS sobre o faturamento, né? Então, qual é a diferença entre mercadorias e produtos? Mercadorias é tudo aquilo que é comercializado, ou seja, eu compro e revendo, tá? Isso se chama mercadoria. Produtos são todos aqueles que são industrializados, ou seja, eu compro matéria-prima e vendo um produto, porque ele vai passar por uma etapa de industrialização. E os serviços, né? É bem como o nome diz, é os serviços mesmos que a empresa presta. Em relação ao faturamento, o que seria faturamento? Faturamento, então, ele vai ser a soma da venda de mercadorias, de produtos, de serviços, né? Tudo isso é o faturamento. Além disso, ainda tem o PIS e a COFINS sobre as receitas não operacionais. Então, esse conceito de faturamento ele é bem amplo. Ele vai incidir sobre vendas de mercadorias, de produtos, serviços e, além disso, ainda sobre outras receitas que não são do fluxo normal da empresa, ou seja, não são operacionais, né? Que são aquelas que está de acordo com o contrato, com o objeto do contrato da empresa. Então, não sei se ficou bem clara essa diferença. Então, nós vamos ter 5 impostos e contribuições, tá? 5 tipos de impostos e contribuições. Eu não vou me ater muito sobre o tipo de imposto, se é contribuição, se não é, sobre o conceito, porque isso aí eu vou deixar mais para a contabilidade tributária, que vocês vão ter no próximo semestre. Então, aqui a gente vai focar mais na contabilização. Mas, para fazer essa contabilização, eu preciso mostrar para vocês essas diferenças. A outra diferença que a gente tem é em relação se o imposto é por dentro ou o imposto é por fora. Também nós precisamos diferenciar dos impostos não cumulativos para os impostos cumulativos, né? Então, observem aqui que eu vou ter o ICMS não cumulativo, o IPI não cumulativo. O ISS, né, ele vai funcionar como o cumulativo, na verdade. E a PIS e a COFINS, eles vão ter, dependendo da empresa, eles podem ser cumulativo e podem ser não cumulativo. A alíquota da ICMS, nós vamos utilizar, ela na verdade é uma alíquota variável, vai depender do tipo de mercadoria. E nós vamos aqui, para fins didáticos, utilizar geralmente 17% ou 18%, tá? Mas essa alíquota eu vou informar. Mesma coisa para o IPI, dependendo do tipo de produto, eu vou ter uma alíquota variável. Aqui, para fins didáticos, nós vamos utilizar a alíquota de 10%. O ISS também vai variar de acordo com o serviço prestado e ainda de acordo com o município em que o serviço é prestado, né? Mas provavelmente aqui a gente já vai dar o valor fechado. As alíquotas de PIS e COFINS, sim, elas são fixas, né? O que difere é que no regime cumulativo,
O PIS vai ser 0,65% e a COFINS 3%. E no regime não cumulativo, o PIS vai ser 1,65% e a COFINS 7,60%. Bom, o que é um imposto por dentro e um imposto por fora? Isso aí vocês já devem ter ouvido falar. Então, o imposto por dentro é aquele imposto que está incluído no valor da mercadoria. Então, por exemplo, nós temos lá o valor da mercadoria, o custo da mercadoria é 830, mais o ICMS de 170 e o valor total da nota de 1.000. Os 17% ele é sobre 1.000, então por isso que ele vai dar essa diferença. Ao contrário lá do IPI, que é o imposto por fora, né? Que no caso, assim, digamos aqui que eu tenho o valor do custo do produto 830, o mesmo produto, né? O valor do ICMS 170, que é 17% de 1.000. O valor do IPI, como ele é por fora, ele vai incidir sobre o produto e sobre o ICMS, ele incide sobre 10% de 1.000. E o valor dele é adicionado, então a nota vai ser 1.100. Então observem que enquanto o ICMS eu vou fazer 17% do valor total de imposto mais mercadoria, o IPI eu vou fazer 10% só do valor do produto, tá? Então, o IPI eu vou ter que o produto é 1.000 e o total da nota 1.100. O ICMS eu vou ter que o produto é 830 e o valor total da nota é 1.000. Porém, enquanto que o ICMS eu calculo 17% do valor total da nota, o IPI ele calcula 10% do valor do produto, certo? Claro que ele vai considerar aqui dentro o ICMS também, ok? Entendida essa parte, pessoal? Prof, Sim. mas se for o valor do produto, não seria 830? Por que é 1.000? Porque ele incide sobre o valor do produto mais o ICMS. Ah, tá, entendi. Tá. É meio estranho, na verdade. O ICMS é que tem essa particularidade de incidir sobre... Parece que ele incide sobre ele mesmo, né? Se tu for ver. Porque ele considera os 17% incluindo o valor dele mesmo. Então é uma questão assim que por anos e anos foi muito discutida, mas não sempre foi continuou sendo cobrado dessa forma, né? Porque quando eu falo 17% de 1.000, mas dentro desses 1.000 está os 830 e está o próprio ICMS, né? Então é um tributo sobre ele mesmo. Então ele tem essa característica. Os demais produtos não, os demais impostos não, né? Os demais impostos eles vão separar e não vão incidir sobre ele mesmo. Por exemplo, é 10% de 1.000 e eu vou adicionar o valor do imposto sobre os 1.000. Aqui é 17% de 1.000, mas o 170 está dentro do 1.000. Conseguiram perceber? Sim. Ok. E daí nós vamos para o regime cumulativo e o regime não cumulativo, que é outra questão importante da gente compreender antes de ir para a contabilização. Então, o regime cumulativo, ele incide em todas as etapas intermediárias do processo produtivo e ou de comercialização em determinado bem, inclusive sobre o próprio imposto ou tributo anteriormente pago, da origem até o consumidor final. Então, é como se ele fosse acumulando. Toda vez que eu vendo uma mercadoria, né, por exemplo, o fornecedor A vendeu para B e que vendeu para C. Então, do A para o B eu pago o imposto, do B para o C eu pago todo o imposto novamente. Por isso que ele é cumulativo, de acumulação. O não cumulativo, ele considera que na etapa subsequente dos processos produtivos e ou de comercialização, ele não incide sobre o mesmo imposto ou tributo recolhido na etapa anterior.
Então, aqui eu vou ter um sistema de débitos e créditos, tá? Porque a empresa ela vai pagar o imposto sobre o valor total do produto, mas eu vou ter um crédito junto com o governo de restituir aquele valor que foi pago na compra do produto. Então, assim, imagine assim, que eu tenho o fornecedor, tá? Compra a matéria-prima, né? Essa matéria-prima é industrializada, vira um produto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho IPI e tenho ICMS, tá? Essa aqui vai vender para, vai distribuir, né? Então, para um distribuidor. Aqui eu vou ter ICMS. Aí esse aqui vai vender para o varejo. Aqui vai ter ICMS. E esse aqui vai vender para o consumidor. Aqui também tem ICMS. Então, observe quantas etapas eu tenho de impostos, tá? Bom, digamos que aqui essa matéria-prima ela custa 10. Tá? Não, vou colocar 100. Custa 100, ok? Aí a indústria comprou a matéria-prima e pagou um imposto aqui embutido nessa matéria-prima de 100, pagou o imposto de 17, ok? Então, qual foi o custo da matéria-prima? Foi 83. Por que foi 83? Porque esse valor do imposto aqui dos 17, eu vou ter um crédito com o governo. E quando eu for vender novamente, eu posso recuperar esses 17 que eu paguei anteriormente. Então, aqui, digamos que a indústria industrializou, né? Lógico, produziu o produto. E vendeu o produto, então, por 300. Tá? No produto de 300, quanto que eu vou ter de ICMS? Digamos que eu tenha lá 17 mais 17, 34, mais 17, 44, 51. Eu vou ter o imposto de 51. Eu vou pagar 51? Não. Eu vou me aproveitar dos 17 que eu tenho de crédito aqui anteriormente. E vou pagar apenas 34. Assim sucessivamente. Então, se aqui eu vendi por 300, aqui eu vou vender por 500. Então, aqui eu aproveito os 34 que eu paguei anteriormente. Então, essas são as etapas de um processo produtivo. Então, a cada etapa eu tenho um valor de imposto, tá? O consumidor final é que vai morrer com o imposto. Por isso que se diz que quem paga o imposto, na verdade, é o consumidor final. Mas esse imposto está incluso no valor da mercadoria, ok? O consumidor final ele não vai poder recuperar esse valor da ICMS junto ao governo. Morre com ele aquele valor. Então, por isso que se elimina do valor da mercadoria esse custo do imposto, porque ele é recuperável, ok? Vamos tentar ver alguns exemplos. Então, a empresa A adquiriu mercadorias de um fornecedor pagando 100, com ICMS incluso no valor de 18. Essas mercadorias foram vendidas por 150, com ICMS incluso no valor de 27. Esse valor do ICMS pago ao fornecedor por ocasião da compra representa um direito para a empresa perante o governo. Então, quando a empresa adquiriu as mercadorias do fornecedor no valor de 17, ela fica com um direito junto ao governo de restituir ou de recuperar R$18 em ICMS. Como é que a empresa vai recuperar esses R$18? No momento que ela vender. Então, no momento que ela vender a mercadoria, ela vai vender com lucro, lógico, né? A empresa não vai comprar e vender pelo mesmo preço. Então, aqui, digamos que o lucro dela seja 150. Aí calcula-se novamente o ICMS sobre 150 e dá o valor de 27. Com esse valor de 27,
a empresa vai pegar e diz, bom, agora eu posso recuperar aqueles 18 que eu paguei na compra da mercadoria. Então, eu vou fazer 27 menos 18 e vou pagar a diferença para o Estado, certo? Então, o valor recebido do cliente por ocasião da venda representa uma obrigação. Então, eu preciso contabilizar duas coisas diferentes. Quando eu compro, eu preciso contabilizar um direito que eu tenho de ressarcir o ICMS pago ao governo. Então, eu tenho que contabilizar um direito que vai estar lá no meu ativo. E o nome desse direito vai ser o nome da conta, né? Vai ser ICMS a recuperar. Porque eu vou ter o direito de recuperar esse valor junto ao governo. E no momento da venda, eu vou ter que contabilizar uma obrigação, porque a empresa tem a obrigação de pagar o imposto sobre a venda. Então, eu vou ter uma obrigação lá e o nome da conta vai ser ICMS a recolher, que tem o mesmo significado de pagar. Mas nós falamos a recolher porque quem está pagando, na verdade, é o cliente, já que o valor do imposto está incluso no valor da mercadoria, ok? Então, por exemplo, a empresa aqui, ela vai ter a obrigação de pagar 27, mas ao mesmo tempo ela tem o direito de recuperar 18, tá? Então, na verdade, quanto que ela vai pagar? Vai pagar só a diferença. Então, no final do mês, vai se fazer essa diferença. Vai fazer, eu tenho a obrigação de pagar 27, menos os 18 que eu tenho a recuperar, eu vou pagar 9, né? Então, no final do mês, a gente faz a apuração do saldo de ICMS que eu tenho a pagar. Se eu tiver a recuperar, né? Se eu tiver mais compras do que vendas naquele mês, vai ficar a recuperar para o próximo mês. Eu não posso pedir para o governo me devolver, tá? Esse valor vai ficar para recuperar, porque a empresa só vai recuperar no momento que ela vende o produto, ok? Vamos para um exemplo. Então, digamos que a gente tenha dois fatos ocorridos em uma empresa comercial, e daí aqui, ó, presta atenção. Quando eu falo empresa comercial, eu já estou dizendo que ela não industrializa, então não tem IPI nesse exemplo. Esse exemplo é só com ICMS, tá? Isso é uma diferenciação que a gente precisa fazer. A empresa comercial, ela paga apenas ICMS. A empresa industrial, ela paga IPI e ICMS, tá? Então, aqui neste caso, é uma empresa comercial, é apenas ICMS. Então, o fato 1, compras de mercadorias à vista do fornecedor comercial São Carlos, conforme nota fiscal número 501, no valor de 10 mil, com ICMS incidente de 1.700. Então, observem que o valor da nota é 10 mil. O ICMS de 1.700 está incluso nesse valor de 10 mil. Fato 2. Vendas de mercadorias efetuadas durante o mês à vista, conforme nossas notas fiscais de 20 a 80, no valor de 30 mil, com ICMS incidente no valor de 5.100. Esses 5.100 estão inclusos no valor dos 30 mil, certo? Sim. Então, caso for no diário, professora, então tem que lançar só os 30 mil. Uhum. Nós vamos fazer 2 lançamentos. Nós vamos fazer um lançamento dos 30 mil para as vendas e um lançamento de 5.100 do imposto, tá? Meu Deus. Uhum. Bom, vamos lá então. Contabilização do ICMS da compra. Olha só como é que vai ficar a contabilização. Eu comprei a mercadoria, valor da nota, 10 mil, certo? Só que o ICMS a recuperar está incluso no valor da nota, né? Então, não compõe o custo da mercadoria. Então, a minha compra de mercadorias vai excluir o valor
do ICMS a recuperar. Eu preciso fazer um lançamento de segunda fórmula, ou seja, 2 débitos e 1 crédito. E o total dos débitos vai fechar com o total dos créditos, certo? Quais foram as informações que eles deram aqui, ó? Por exemplo, vocês viram que foi só os 10 mil, que é o valor da nota fiscal, e o valor do imposto. E olha como eu estou contabilizando. 10 mil, que é o valor da nota fiscal, e se é o valor da nota fiscal, foi o valor que saiu do meu caixa, né? E o valor do imposto que eu tenho a recuperar de 1.700. Então, o valor do custo da minha mercadoria, como eu vou recuperar este valor, ele não vai entrar no meu custo. O valor do custo da mercadoria vai ser 8.300. Gostaria de perguntar alguma coisa, Elisandro? Eu queria saber por que recuperar, professora, aí. Sim, porque é assim, ó, porque é um direito que a empresa vai ter de recuperar esse imposto que ela pagou. Ela pagou 10 mil, tá? Mas ela tem o direito de recuperar esse imposto junto ao governo do estado. Entendeu? Por que é recuperar? Sim. Sempre que ela compra, ela tem um direito a recuperar isso. Sim, porque ela vai pagar esse imposto nessa etapa. Mas quando ela for vender essa mercadoria, ela vai poder recuperar esse valor que foi pago aqui. Mas então, quando vender, também é recuperar? Não, quando vender, ela tem a obrigação de pagar. Então, seria a pagar. Mas como é imposto, a gente chama de a recolher. Nós não chamamos de ICMS a pagar. Certo. Tá? Então, vamos lá para a venda. Olha só, na venda eu vou ter que fazer 2 lançamentos, tá? Um lançamento, né, da venda de mercadoria normal, 30 mil, o valor da nota, né, caixa. Eu preciso lançar as vendas no valor de 30 mil, porque aqui, ó, esse valor de 30 mil, ele vai ter a incidência de outros impostos, como o IPI, como o imposto de renda. Então, aqui precisa ser o valor cheio, tá? E eu preciso fazer esse lançamento do ICMS, então, sobre as vendas, separadamente. Como é que eu vou fazer o lançamento? Aí eu vou destacar ele, ICMS sobre vendas, que depois ele vai reduzir a minha receita lá, né? Vai ficar no meu demonstrativo reduzindo a receita. Então, isso aqui é uma conta de resultado, né? 5.100. E vou creditar a obrigação, que é ICMS a recolher, 5.100. Por que é ICMS a recolher? Porque eu estou recolhendo, né, o valor que quem está pagando, na verdade, é o cliente. Por quê? Porque, olha só, eu estou recebendo os 30 mil. Estou recebendo pela mercadoria e estou recebendo o ICMS. Então, na verdade, a empresa não está pagando, tá? Ela está recolhendo, porque ela está cobrando do cliente esse valor da ICMS. Então, por isso que eu preciso fazer esses lançamentos separadamente. Certo? Ok? Que silêncio é esse? Certo. Certo. Tá, Tá indo. tá indo? Então, tá. Vamos lá, então. Vamos para os razonetes. Agora vamos passar esses lançamentos efetuados no diário nos razonetes. Então, o lançamento 1 da compra, né? Observem que saiu 10 mil do caixa. Lancei a débito de compras 8.300 e lancei ICMS a recuperar também a débito de 1.700. Né? ICMS a recuperar é um direito, compras de mercadorias é um custo e o caixa é um bem, né? Está lá no meu ativo. Na venda, como é que fica? Eu vou lançar a venda de mercadorias, que daí a venda é uma receita, né? Vou lançar lá 30 mil. Vai entrar no meu caixa como um bem, 30 mil. E eu preciso lançar também o ICMS sobre as vendas.
Então, eu vou lançar 5.100 a débito, porque não deixa de ser uma despesa, né? E vou lançar a obrigação de ICMS a recolher de 5.100. Então, fica ali a crédito, certo? Mas se for fazer o balancete, não vai dar certo, porque tem 1.700 lá no coisa a mais. Tem 1.700 que é um direito a recuperar. Sim, mas tipo, tu fazer o balancete não vai dar fechar, então. Sim, vai fechar. Porque o que vai Bom. influenciar no fechamento do balancete é o total dos débitos e o total dos créditos. Então, aqui, se for somar todos os débitos aqui, ó, 30 mil, mais 5.100, mais 8.300, mais 1.700, ele vai fechar com o total dos créditos, que é 10 mil, 5.100, 30 mil. Isso é que fecha o balancete. Eu ter os mesmos débitos e os mesmos créditos. É que tem aí, professora, 1.700 no débito e não tem uma que dá 1.700 num... Mas Deixa eu vou ver. somar com os 8.300 e vai dar 10 mil. Ó, que é o 10 mil que eu tenho aqui no caixa, a crédito. Ah, verdade. Não, mas foi boa a pergunta, que é justamente para perceber essas coisas. Né? Então, assim, por isso que ele vai fechar no balancete, porque o total dos débitos é igual ao total dos créditos. E é isso que o balancete verifica. Tá? Sim, agora eu anotei. Isso. Agora, o que acontece? Eu preciso fazer quanto que a empresa vai recolher, né, na verdade. Porque ela tem aqui a recolher 5.100 para o governo, mas ela, antes de recolher, ou no momento que ela for recolher, ela pode recuperar 1.700. Então, eu tenho que transferir esse saldo aqui para cá. Como é que eu faço essa transferência? Acredita no ICMS a recuperar e aí bota ele no ICMS a recolher? Perfeito. É isso aí. Então, eu vou debitar aqui ICMS a recolher e vou creditar aqui ICMS a recuperar. Eu zero essa conta aqui, aproveitando todo o meu crédito. E aqui, no ICMS a recolher, eu vou diminuir os 1.700 e vou ter a recolher 13.400. Certo? Esse é o valor que eu vou recolher para o governo. Entendido? Sim. E daí não dá para esquecer que também tem que ter esse lançamento no diário, né? Então vamos fazer lá no diário também, débito de ICMS a recolher 1.700, crédito de ICMS a recuperar 1.700. Tá? Entendida a contabilização do ICMS? Sim, e tá Sim. bom por hoje já. Essa é a mais complicada, o resto é mais simples. Vocês vão ver. Né? Entendendo essa aqui, o resto é barabata. Bom, vamos agora para a contabilização do IPI. Né? Então, observe que aqui na ordem do exercício eu já vou ter fatos ocorridos em uma empresa industrial. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter ICMS e vou ter também IPI. Tá? Eu vou ter as duas coisas. Não é que eu vá ter apenas IPI, eu vou ter os dois. Eu vou ter ICMS e IPI. Porque a empresa que industrializa, ela vai vender, ela não vai só industrializar, ela também vai vender aquele produto, tá? Então, a compra de matéria-prima à vista da empresa industrial Três Marias, conforme nota fiscal número 250, no valor de 2.000, com IPI incidente de 200, perfazendo o total de 2.200. Tá? Então, observe que aqui o IPI está por fora, né? Olha só, 2.000 mais 200 vai dar 2.200. Mesma coisa aqui na venda. Vendas de produto à vista durante o mês, conforme nota fiscal 150.290, no valor de 7.000, com o IPI incidente de 700, perfazendo o total de 7.700. Então, também aqui é por fora,
né? O imposto por fora. Então, a contabilização vai ser um pouco diferente. Né? Como é que vai ser a compra? Então, na compra de matéria-prima, eu vou acreditar o meu caixa no valor total, ó, de 2.200. Olha só, perfazendo o total de 2.200, tá? Então, é esse valor que vai ser creditado no meu caixa. E vou ter o valor da compra de matéria-prima de 2.000 e o IPI a recuperar de 200. Na venda, olha só que agora eu não preciso de 2 lançamentos, porque esse imposto é por fora. Então, observe que eu vou ter a entrada no caixa de 7.700, mais 7.000 é referente à venda de produtos aqui no caso, né? E 700 de IPI a recolher. Tá? Então, na contabilização do IPI, eu não preciso de 2 lançamentos, como lá do ICMS. Ok? E daí vamos para os razonetes. Né? Primeiro lançamento, sai do caixa 2.200, 2.000 na compra de matéria-prima, 200 de IPI a recuperar. Na venda, entra no caixa 7.700, 7 é venda de mercadoria e 700 é IPI a recolher. Bom, tenho 200 aqui a recuperar, tenho 700 aqui a recolher. Como é que eu transfiro esse a recuperar para o a recolher? Aqui ficou 1.300. Vou debitar 200 e aqui eu vou creditar o 200 também, né? Não é 1.700. Então, e apurar o saldo aqui, que vai ser 700 menos 200, eu vou ter um saldo a recolher de 500. Também não posso esquecer do lançamento lá no diário. IPI a recolher, débito 200, IPI a recuperar, a crédito 200. Ok? Momentos de silêncio, por favor. Pois é, momentos de silêncio. Estou apavorada. O que é isso? Se a senhora está imaginando, Astro. Vamos para o próximo? Tentando assimilar todo esse tipo de informação. O 1.700 é para vocês perguntarem. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Era 200, né? Era 200. Ah, tá. Aqui é 200, não é 1.700, não. Ah, tá. Vamos lá agora para a contabilização do ISS. E a contabilização desse ISS é só isso. Olha só que barbada. Né? Então, o ISS, o que ocorre? Ele vai ser um imposto sobre serviços. Então, eu vou somar todas as notas de serviço, vou calcular o valor do imposto e vou debitar uma conta lá de despesa e vou creditar uma conta de obrigação, que é ISS a recolher. Por que é tão simples assim? Porque ele não entra nesse regime não cumulativo. Esse regime que eu aproveito o crédito do governo, que eu tenho a recuperar. O ISS não tem a recuperar. Ok? É simplesmente assim. Débito da despesa, crédito da obrigação. Pronto, apropriei o imposto a pagar para o próximo mês. Tranquilo, né? E daí aqui você já começa a ver a diferença do regime cumulativo para o não cumulativo. O ICMS e o IPI são não cumulativos. Tá? Ele não vai incidir sobre todas as etapas do processo de industrialização e comercialização. O ISS, não posso dizer que ele é cumulativo, porque ele não tem etapas, né? Eu não tenho como estocar um serviço para poder prestar o serviço novamente. Na verdade, ele é etapa única. Então, ele é simples assim, ele não tem uma etapa anterior que eu possa recuperar. Imagina o que eu vou utilizar na etapa anterior, eu vou utilizar peças para reparos? Sim, mas isso aí não tem ISS sobre peças para reparos, né, na comercialização. Então, eu não tenho como aproveitar outro imposto aqui.
Então, ele é simples assim, ok? E ele é por fora também, né? Não, aliás, ele é por dentro, porque ele está incluso no valor da nota. Então, aqui eu lanço o serviço, por exemplo, né? O cliente pagou 1.000, deu um serviço, eu vou lançar débito de caixa, 1.000, crédito de prestação de serviços ou receitas com serviços, 1.000, e vou fazer esse lançamento do imposto. ISS sobre serviço, digamos que seja 3%, 3% de 1.000 vai ser R$30. Então, vai ser débito de ISS sobre serviço 30 e ISS a recolher 30. Tranquilo, né? E daí nós vamos então para a contabilização do PIS e da COFINS cumulativo. Aí esse aqui, ó, o PIS e a COFINS, né? Porque o PIS é o Programa de Integração Social e a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, eles são duas contribuições e daí nós não chamamos de imposto também, tá? Isso aí vocês vão ver depois que a diferença de imposto para contribuição é que o imposto ele não tem uma destinação, por exemplo. O PIS ele tem uma destinação social, e a COFINS também tem uma destinação para a Seguridade. Então, ele já tem a destinação no próprio nome, né? E os impostos não, eles entram no bolo geral ali das receitas do governo. Então, aqui a gente chama de contribuições, e o IPI, que começa com I, ISS começa com I, ICMS começa com I, nós chamamos de impostos, tá? É a única diferença, só na nomenclatura. Porque o tratamento contábil e tributário vai ser a mesma coisa, né? Os dois a gente precisa pagar, não interessa. O sistema cumulativo, ele vai ser exatamente como o ISS. Ele é bem simples. Ó, por quê? Porque ele vai pagar o valor do PIS e da COFINS em todas as etapas. Ele não vai ter nada a recuperar. E se não tem nada a recuperar, o lançamento é simples assim. Debita PIS sobre faturamento, acredita PIS a recolher. Debita COFINS sobre faturamento, acredita COFINS a recolher, tá? Pelo valor que foi dado no exercício. Aí agora, tem empresas que, dependendo da tributação, elas vão ser obrigadas a contabilizar essas contribuições, o PIS e a COFINS, pelo regime não cumulativo, tá? E daí o que ocorre? Esse regime não cumulativo eu tenho valores a recuperar, e daí vai ter que ser como lá no ICMS e no IPI. Então vamos aqui para o exemplo. Fatos ocorridos em uma empresa comercial durante o mês de fevereiro deste 7, considerando que a empresa está sujeita ao regime não cumulativo de incidência do PIS e da COFINS. Vamos lá, lançamento 1. Compra de mercadorias a prazo, conforme nota fiscal 272 DJCSA, no valor de 40.000, com ICMS incidente no montante de 7.200. 2. Receitas auferidas no mês recebidas em dinheiro. De vendas de mercadorias 100.000, receitas de aluguéis 20.000. Tá? O que a gente precisa observar aqui? Nós temos aqui a empresa comercial, não é empresa industrial, então não tem IPI. Tá? Primeiro ponto. Mas ela tem ICMS. Segundo ponto, o regime de incidência do PIS e da COFINS é não cumulativo. O que isso quer dizer? Se não acumula, eu tenho impostos a recuperar, tá? Terceiro, observem aqui que eu não vou calcular o PIS e a COFINS apenas sobre a venda de mercadorias. Eu preciso calcular também sobre as outras receitas que a empresa tiver, né? Mesmo que não seja o do seu objeto, do seu contrato, né? Da sua finalidade social.
por exemplo, aqui receitas de aluguéis. A empresa vende mercadoria, mas ela tem lá um imóvel que ela aluga e tem aquela renda extra. Então, ela vai pagar PIS e COFINS sobre essa receita de aluguel, certo? Como é que fica o lançamento número 1, então? Compra de mercadorias a prazo, no valor de 40 mil, com o ICMS incidente de 7.200, né? Aqui ainda tem outras informações. Então, ele pede contabilizar os fatos em partidas de diário, assumindo que a receita com venda sofre tributação do ICMS de 18%, do PIS de 1,65% e da COFINS de 7,6%, e que a receita de aluguéis sofre a incidência do PIS e da COFINS pelas mesmas alíquotas citadas. Considerando que no início do período não havia saldo a recuperar nas contas representativas dos tributos, ajustar os saldos das contas dos direitos e obrigações do ICMS, PIS, IPASEP e COFINS. Então, vamos lançar a compra. Olha como aumentou aqui a compra, né? Então, o que acontece? Qual é o valor da nota fiscal? A nota fiscal é de 40 mil. Todos eles eu vou ter impostos a recuperar, porque é não cumulativo. Então, eu vou calcular esses impostos e vou retirando da minha base de cálculo o valor deles. Então, ICMS a recuperar, 7.200, é 17% de 18%, né? 18% de 40 mil. PIS a recuperar é 1,65% de 40 mil. COFINS a recuperar é 7,6% de 40 mil. E daí eu calculo esses impostos aqui e retiro dos 40 mil e coloco aqui o custo. Porque se eu vou recuperar todos esses valores aqui, eles não vão compor o meu custo da mercadoria. Certo? Entendido? Sim. Segundo lançamento. Então, agora eu vou fazer o lançamento das vendas de mercadorias e dos aluguéis ativos. Então, digamos que eu juntei todas as notas, vou fazer um lançamento único, não vou lançar nota por nota. Lanço lá no meu caixa o valor que eu recebi, 120, e lanço as vendas de mercadoria 100 e os aluguéis ativos 20, ok? E vamos lá para os impostos. Daí eu tenho que lançar impostos sobre as vendas, 18 mil, que é 18% de 100 mil. O PIS sobre o faturamento, que é sobre as vendas de mercadorias, né, que é 1,65% de 100 mil. O PIS sobre as outras receitas, que é o PIS sobre o aluguel, na verdade, né? Então, aqui eu chamo de outras receitas, tá? Que vai ser 1,65% de 20 mil, né? Que era aqui, ó, 20 mil os aluguéis ativos. Isso vai dar um total a recolher de PIS de 1.980. Então, eu somo aqui o faturamento, o PIS sobre o faturamento, mais o PIS sobre outras receitas. A COFINS, da mesma forma, eu vou calcular a COFINS sobre o faturamento, que é 7,6% de 100 mil, e a COFINS sobre outras receitas, que é 1,520 de 20 mil. Aliás, 7,6% de 20 mil. Isso a débito, tá? Porque são despesas. E vou creditar a obrigação. Então, eu vou ter uma obrigação de COFINS a recolher, que eu vou somar a COFINS do faturamento mais a COFINS sobre outras receitas. E vai dar 9.120 o valor a pagar. Ok? Tranquilo? Então, vocês viram que foi só agregando, né, outros impostos, mas o conhecimento é o mesmo daquele lá do ICMS. Né? Depois, lá no final do período, eu vou passar o que eu tenho a recuperar da compra, né, 0 a recuperar e passo para recolher. Ó. E daí eu tenho que fazer do ICMS, do PIS e da COFINS, transferindo aqueles créditos lá, para eu conseguir recuperar o valor que já foi
pago na compra da mercadoria. Ok? Então, nós tínhamos mais coisa para hoje, mas como eu achei que ia ficar muito pesado, eu resolvi deixar aqui só nos impostos mesmo. Eu não vou falar hoje dos juros. Né? Então, ficando só nos impostos. Gratidão, professora. Para a gente poder praticar um pouco também, né? Então, o que foi falado hoje? A gente falou sobre os impostos, né? Então, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre a Venda de Mercadorias, o IPI, que é o Imposto sobre a Industrialização de Produtos, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e as contribuições, que são duas, né? É o PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade, tá? Vimos ainda a diferença do imposto por dentro e imposto por fora, né? Então, por exemplo, o ICMS é o imposto por dentro, o IPI é o imposto por fora. Vimos que temos dois regimes, o regime cumulativo e o regime não cumulativo, e vimos ainda a contabilização dos impostos, certo? E agora, né, deixo o convite para vocês, para nós praticarmos um pouco.